dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou o Júnior Augusto e nesse episódio senta-se à mesa comigo Ingrid Moreira e nossa convidada Tamires da Silva Lima. E você, nos ouve pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas? Nos ouve pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações sempre que um novo episódio for ao ar. E de curtir os nossos episódios, deixando também aquele comentário com a sua opinião sobre o episódio. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós também estamos presentes nos principais agregadores de podcast, além do Instagram e do LinkedIn, onde vocês podem interagir com os nossos perfis. E para aqueles interessados em trocar ideia, também estamos no Telegram. Bastando procurar por A Luz do Candeeiro. E hoje, sobre o que nós vamos conversar e com quem vai nos ajudar a lançar a luz sobre esse tema? Bom, quem está conosco hoje de convidada é a Tamires, e ela que vai nos ajudar a desenvolver o tema de hoje. Ela é aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e a Tamires também possui experiência na área de educação devido à formação de licenciatura em Química. Ela ama mandar memes para os amigos e desenvolver pesquisas no Departamento de Química Fundamental, na área de manufatura aditiva, utilizando nanopartículas de cobre. Tamires, seja muito bem-vinda e muito obrigada por você participar, né, e ter aceitado esse convite de bater esse bate-papo conosco. Bom, depois dessa introdução, vamos passar para a Tamires agora. E para a gente já emendar, já falando um pouco sobre o nosso tema de hoje, que é o tema de mudança e adaptação dos pós-graduandos em diferentes universidades. Nós estamos aqui com a Tamires. E eu gostaria já de começar, Tamires, se você fala o que você achar que deve para se apresentar, mas eu queria já começar com uma pergunta, querendo saber o que levou você a sair da sua universidade que você iniciou seu curso, a Universidade de Serra Talhada, a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, na verdade, mas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Eu não sei que horas vão acompanhar isso aqui, mas estou muito feliz por estar aqui com vocês. Valeu demais pelo convite, né? O Júnior e a galera aí da Luz do Candeeiro. E eu tô feliz de verdade, eu amo conversar e principalmente quando a gente sabe que pode contribuir com outras pessoas, né? E é isso aí, sou Tamires, estou no doutorado aí na luta, tô aqui em Recife, agora eu sou estudante na UFPE, enquanto aluna de doutorado. E até troquei uma ideia antes com o Júnior, porque minha caminhada não começa assim de desafios de universidade estando só na rural. Eu fiz a graduação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Para a galera que talvez seja de Recife, ou que conhece um pouquinho, sabe que a Rural tem a sede, que é aqui em Recife, e tem os campos, né? Em Garanhuns, que é a minha cidade natal, em Serra Talhada, no Cabo Santo Agostinho. E assim, foi muito bacana, sabe, gente? Porque a gente, quando é muito jovem, eu saí de casa com 17 anos pro curso, né? E foi muito legal. Eu não pensei, eu acho que eu não tinha naquela época a maturidade de medir, né, as consequências que teria dessa mudança de agricultura, porque eu saí do Agreste pro sertão, né, do friozinho de Garanhuns para o calor ali escaldante de Serra Talhada. Então, a primeira dificuldade que eu tive, né, de mudança em termos de universidade foi isso, deixar a minha cidade natal e ir lá para Serra Talhada. Mas foi muito bacana, porque embora eu conhecesse já a rural, vê que resenha. Eu não sabia que tinha esse campus em Serra Talhada. Eu sabia que tinha alguns campos espalhados, eu descobri, né, a galera que talvez entrou recentemente aí pelo SISU, que quando eu botei lá o campus da Rural, foi Serra Talhada, aí eu disse, oxente, e tem até no sertão, que massa. Então, né, eu realmente queria cursar Química, e as minhas opções eram essas, né, cursar na Rural, aqui em Recife, né, na capital, ou pensar em campus no interior. E por que eu pensei, né, e fui para o sertão? Na época, eu ainda continuo, né, estudante, a gente não tem muito dinheiro, mas na época, né, eu era ainda mais lisa do que eu sou hoje. Então, conversando com a minha família, a gente pontuou, né, essas questões. Poxa, é a Universidade Federal, a Universidade de nome, instituição muito bacana, que tem tanto em Recife como tem aqui, né, no interior. Tanto em Garanhuns, embora em Garanhuns ainda não tenha Química, só em Serra Talhada. Mas vamos colocar aqui, né, mexer os nossos pauzinhos para entender como é que vai ser. Então, conversando com minha família, a gente avaliou os pontos que pra gente era primordial.
na questão financeira. Como é que eu me manter longe da minha família, em um lugarzinho um pouquinho distante. E, né, e é gritante, minha gente. Quando a gente compara o custo de vida, né, numa capital, como é Recife, e no interior, ainda mais no sertão em Serra Talhada. Então, isso foi o que motivou, né, isso foi um dos fatores que motivaram, além de reconhecer, né, a Rural, o campus da Rural, embora na época eu acho que era bem jovem, porque, deixa eu ver, eu saí de lá, devia estar com uns 12 anos, mas, assim, a gente tinha boas informações acerca do corpo docente, dos discentes que passavam por lá, estavam bem colocados em alguns concursos e até em pós-graduação. Então, foi isso que motivou, né, a ida para a Serra Talhada para cursar na Rural. E já ir respondendo, né, o que Júnior perguntou sobre sair da Rural, embora eu seja apaixonada pela Rural de maneira geral, especificamente por a unidade de Serra Talhada, lá é um campus muito pequeno, né? Então, tem 2 programas de pós-graduação, mas é produção vegetal e biodiversidade e conservação, que são mais focados para os cursos das agrárias. Tem uma galera de química que se arrisca lá fazendo, mas é uma área muito diferente da qual era a minha formação, enquanto licenciatura em química. Então, a minha orientadora ela já tinha essa visão, né, de identificar os alunos que tinham potencial e que queriam seguir carreira acadêmica, dizer, vai-te embora aí fazer seleções de mestrado. E conversando, né, com a minha orientadora da graduação e o meu grupo de pesquisa, já tinha alguns alunos que passaram pelo nosso grupo e que estavam aqui na Federal, porque tinha um link, né, com além de outros pesquisadores, mas também com nossa linha de pesquisa. Então, por isso que eu optei por tentar a seleção do mestrado aqui na UFPE, na área de ciência de materiais, que era o que tinha um link com que eu trabalhava já no PIBIC e também na monografia, né, a conclusão do curso. Entendi, Tamir. Você tocou numa questão aí que me chamou muita atenção, do networking, né? Conversar com as pessoas para saber para onde você vai. Porque isso vai fazer diferença na hora que você chegar no lugar e até no seu desempenho, né? Porque você vai escolher um lugar que você, por exemplo, já vi colegas que escolheram, são da área de engenharia e foram fazer um curso na área de química, né? Que é outra área, outra pós-graduação, porque não sabia que o curso era de química. Porque achou que só viu ciências dos materiais ali, achou que englobava a engenharia também. E aí a pessoa começou fazendo esse curso. Então, essas informações são importantes. Indo mais a fundo, a informação sobre as linhas de pesquisa, né? Também, né? Como você comentou da sua orientadora, trocar ideia com as pessoas que estão formadas. Já o professor já fez, obviamente, graduação, mestrado, doutorado. Já conheceu pessoas de outros lugares do Brasil e fora do Brasil. Então, pode te direcionar para você escolher um lugar que seja mais interessante, né? Para você ser mais assertivo na sua escolha, né? Mas aí você comentou sobre os critérios, né? Você disse que na UFPE você viu a linha de pesquisa que você queria, não é isso? Teve mais coisa que você olhou ali na UFPE? Assim, questão de estrutura também você comentou, né? Mas o que mais que te chamou a atenção? Então, eu acho que a galera que é de química, né? Sempre quando pensa em pós-graduação, até mesmo em graduação, quem já pensa na química, gosta de entender sobre alguns centros, né? A dinâmica das universidades. E aqui na UFPE, o DQF, que é o Departamento de Química Fundamental, é muito reconhecido, né? Porque a gente conta com professores aí que são de nomes na química, com trabalhos excelentes. Então, na iniciação científica, a gente já até tinha, assim, né? Sei lá, um trabalhinho ou outro, de ver com um professor daqui. E, assim, eu tinha essa visão, né? Poxa, ali no Departamento de Química Fundamental é uma galera que eu quero chegar junto, porque são pesquisadores que acompanhavam os artigos e a gente trocava uma ideia, até em questão de instrumentação, né? Porque lá no campus Serra Talhada, no laboratório que fazia parte, que é o GIAC, a gente só contava com um espectrômetro de infravermelho e um espectrofotorômetro de UV-Vis. E assim, em termos de pesquisa, né, de química, dá para fazer muita coisa? Dá, porque a galera do interior, principalmente do sertão, tira leite de pedra. Mas assim, né, é complicado trabalhar quando a gente tem pouca instrumentação, quando dispõe de poucos recursos para pesquisa. E como já tinha aqui, né, esse link aqui, eu sei que aqui tem equipamento tal para fazer isso, fazer aquilo, na minha cabeça assim, né, foram abrindo várias possibilidades de que, poxa, ali é massa de trabalhar. Tamires, ouvindo aí você falar, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Tanto desde o seu início, né, de ter ido muito nova para a graduação, que também foi o meu caso, e eu acredito que seja o caso de várias pessoas, ainda mais, assim, que, né, como eu te conheço fora daqui desse momento do podcast, eu sei que, do mesmo jeito que aconteceu na minha família, não tinha pessoas com ensino superior para me dar dicas, né, para me falar, olha, faz assim, presta atenção nisso, vai para esse lugar, vai para outro lugar. Foi tudo muito na vontade, na força de vontade, e foi tudo muito
no desejo mesmo que a gente tinha de fazer. E quando a gente chega na universidade desse jeito, quando é para mudar, fica difícil, né? Não é tão simples assim mudar, porque é como se você estivesse passando pela mesma experiência de novo, porque também, por mais que você teve essa orientadora que te orientou, né? Inclusive fez um excelente trabalho de orientação para te direcionar e falar com você que você podia ir além, não é tão simples a gente achar essas pessoas. E aí, a minha questão é, para você, qual foi a parte assim, mais difícil e mais trabalhosa dessa mudança? Porque a gente que está no mundo acadêmico, a gente também não pode, né? E agora falando por mim, e eu não sei se isso se estende a você e a quem está nos ouvindo, mas a gente sabe que as universidades, elas são muito clubistas, muito exclusivistas. Então, assim, sair de um lugar e ir para o outro, nunca é só sair de um lugar e ir para o outro. Você tem que vencer muitas barreiras. E aí eu quero saber quais foram as coisas mais difíceis ou mais trabalhosas que você teve nessa mudança. Já que a gente tá falando de contextualizar, né, deixa eu falar para que a galera entenda o BO, e eu tenho certeza que muita gente passou por isso, porque eu concluí a graduação em 2019, e 2020 foi o ano aí do boom da pandemia, né? Então, terminei a graduação, aí eu fui para Maceió, na ilusão de que eu ia descansar um pouquinho, relaxar e esperar o resultado do mestrado sair. Então, eu tinha o plano A, que seria, né, para a graduação, mas eu tinha o plano B, porque eu pensava, rapaz, eu posso não ser aprovada. E aí? Né? Então, eu estava lá em Maceió, nesse intuito, né, de descansar um pouquinho, curtir as férias e esperar que saísse o resultado da pós-graduação. No fundo, eu sabia que eu tinha chance. Mas seguro morreu de velho, minha gente. Eu fiquei, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, enquanto não saiu o resultado, eu fui procurar emprego lá em Maceió. Porque eu pensei, se o mestrado não der certo, eu começo a trabalhar e estudo para uma nova seleção. E foi muito massa, Ingrid, porque, né, minha família me apoiou super nessas duas possibilidades. Seguir carreira acadêmica ou começar a trabalhar. E eu consegui lá em Maceió, né, consegui 2 contratos em 2 escolas. E tava nisso, né? Então, quando eu tive o resultado da pós-graduação, eu já estava trabalhando. E eu tava lá em Maceió e a pós-graduação aqui em Recife. Então, para mim, o mais desafiador foi analisar isso, né? Rapaz, eu continuo aqui em Maceió, fico aqui trabalhando, ou eu vou para Recife, de fato, porque na graduação não tivesse esse choque de mudança, né? Mas para Recife eu tive, porque querendo ou não, eu sabia que o custo de vida aqui em Recife era diferente de Maceió, e lá eu tive, assim, essa pegadinha do que é uma capital. Galera que é do interior, que está acostumado com tudo pertinho, tem até essa acessibilidade, né? Ligada à locomoção e tudo, é bronca quando chega numa capital. E para mim, assim, foi muito desafiador pensar nesse sentido, de que, poxa, vou para lá, mas decidi vir para cá. E eu já comecei na agonia de, poxa, vamos ver apartamento, ver perto da universidade, como vai ser. Só que o meu orientador, ele estava por dentro já, né, do que poderia acontecer. E eu acho que a gente que é da educação também ficou com a orelha em pé, porque tinha aí uma suposição de que no Brasil poderia atingir também como estava lá fora, né, os casos de Covid. E foi o que aconteceu. Eu acho que metade final de março foi quando a gente teve a primeira parada aí da pandemia. Então foi muito desafiador eu ficar naquela, né? Tô em Maceió, vou começar a pós-graduação à distância, a gente não entendia direito como é que ia ser. E eu continuei trabalhando porque a escola, embora tenha ficado em ensino remoto, né? Não encontraram uma pessoa em tempo hábil. Então foi bem desafiador. Essa bagunça ficou na minha cabeça. Tô no mestrado, cursando as disciplinas, tô tendo que dar aula pra galera, da Fundamental 1 e 2, e tendo que pensar, poxa, a universidade pode voltar mês que vem e pode voltar daqui a 2 meses. Então, eu acho que o mais difícil, Ingrid, foi mais pro contexto, né, que a gente, eu digo a gente de maneira geral, se inseriu diante dessa pandemia. Eu acho que Júnior até entendeu um pouquinho disso, né, que também estava longe, não sabia quando voltava. Se voltava, ficava aquela incerteza. Então, o mais desafiador foi realmente isso, foi bronca. Um desabafo aqui, volta e meia eu faço um desabafo aqui nesse podcast, tá, Miris? Teve a situação que eu também já, né, andei bastante aí, sabe, de universidades, né? Eu comecei na UFOP, depois eu fiz IF, né? Depois fui para a UFOP, depois fui pro Rio Grande do Sul, depois fui para Pernambuco, depois vim para São Paulo. Aí, a minha mudança, o que mais foi difícil de adaptar, o tempo que eu fiquei em Recife, né? Esse tempo da pandemia, foi que eu tinha acabado de chegar num lugar que eu não conhecia quase ninguém, morando sozinho e sem poder sair de casa. Aquilo ali
Ingrid, inclusive, lembra essa época aí, não com muito gosto, né? Porque foi uma época bem difícil. Então, essa adaptação foi muito difícil, porque adaptar grupos também não é uma coisa fácil, sabe? Eu também acho, assim, para além de quem seja, qualquer pessoa, se a pessoa é uma pessoa fácil ou difícil, para além de qualquer seja, para além de quem seja, tudo é uma adaptação que não é fácil quando você está em um outro ambiente completamente diferente. Se eu tivesse na minha cidade, por exemplo, minha cidade é Mariana e eu poderia, por exemplo, fazer uma pós em Ouro Preto, que não foi o caso, mas eu poderia fazer uma pós em Ouro Preto que eu ia voltar para minha casa do dia. Então eu ia estar num ambiente novo, se eu não conhecesse ninguém naquele programa, mas também voltando para um ambiente que eu já conheço, que era a minha casa. Só que quando a gente vai para esses lugares, a gente fica muito adaptativo de qualquer forma, para qualquer lugar que você vá, desde o lugar que você mora até o ambiente de trabalho. E aí, quando você chegou na instituição, como que foi para você essa adaptação no ambiente de trabalho? Quando você já estava instalada no programa de pós e você viu assim, agora eu estou aqui e os meus desafios agora são outros. Quais eram os desafios e como você se adaptou a eles? Primeiro, assim, acho que a primeira impressão da chegando num lugar novo, lógico que tem isso de insegurança, né? Porque toda mudança gera isso, inseguranças, alguns medos. Mas, assim, eu fiquei tão fascinada, né, por estar num lugar que eu sempre pensei em estudar, que foi a UFPE, que, assim, que eu tava mais fascinada, né, do que, assim, pensando, poxa, isso aqui, aquilo, outro. Na segunda semana, aí que a gente já perde um pouquinho esse brilho no olhar. E, assim, né, as pessoas do meu grupo, a gente trocava muita ideia, isso ainda no remoto, né, e conhecê-los pessoalmente foi muito legal. E eu acho que se todo mundo se apoiar, entender quem vem de longe, foi muito bem recebida pelos meninos do grupo e as meninas também. Mas o que acontece? Eu entrei em uma área diferente do que eu estava acostumada a trabalhar na graduação. Embora eu também trabalhasse com materiais poliméricos, lá eu era mais da química analítica. E aqui eu vim realmente para os materiais, para a química inorgânica e para a nanotecnologia. Aí veio, e aqui eu tô sendo muito sincera, tá, gente? Tem uma balança analítica novinha no laboratório que eu era membro, era uma vitória. Né? Porque, assim, era tudo muito difícil de verdade, minha gente. Né? Para comprar um reagente, os professores, né, faziam, né, uma vaquinha lá, porque a gente não tinha muito recurso para isso. Então, assim, os recursos que a gente tinha lá era muito limitado. E quando eu chego aqui, né, eu entro na porta que é com digital, câmera por todo lado, né, impressoras de última geração, que eu trabalho com impressão 3D. Aí, assim, foi aquele choque de realidade, né? Eu saio da minha humildade e assim, para algo tão novo. Eu acho que, assim, até em termos de pesquisa, a impressão 3D, né, que a cada dia, né, a indústria 4.0 tá aí sempre inovando, é muito desafiador, porque a gente tá diariamente aprendendo. Quando sai uma impressora nova, quando sai uma resina com propriedades novas, a gente tá descobrindo, né? E para mim, foi muita informação, velho. De verdade, muita informação. Assim, e o dia todo no laboratório, eu chegava em casa à noite e tava com meus miolos, assim, fervendo, porque eu pensava, eita, como é muita coisa nova. E aí, eu abro um parêntese aqui, porque eu acho muito positivo isso que a gente tem hoje, né? No ensino remoto, EAD, essas salas que a gente consegue abrir, trocar uma ideia. Mas, pra gente que estava acostumado com a metodologia mais tradicional de ensino, isso pra gente que, né, que teve, pelo menos, o primeiro contato com as disciplinas da pós, que foi o meu caso, de forma remota, foi um pouco difícil, porque tem todos esses intempéries, né, com a internet, a conexão, às vezes você não tá ali, né, vendo a pessoa, de fato. Então, dificulta um pouquinho. E pra mim, que curtia muito isso de chegar, de conversar, de trocar uma ideia, no remoto foi ruim. Então, era como se assim, poxa, eu paguei algumas disciplinas e eu deveria dominar esse conteúdo aqui, que é que eu vou trabalhar. Só que não ficou, pra mim, isso é muito pessoal de verdade, não ficou consolidado porque era tudo por vídeo, né, por videoconferência. Então, por exemplo, a questão de instrumentação. Embora eu soubesse, teoricamente, como é que funcionava um equipamento X, beleza, mas na prática eu não tinha nem visto, nem tocado, nem tinha nem visto. Então, assim, foi muito desafiador porque, embora eu tivesse um conteúdo teórico, o prático eu não tinha. E eu fiquei naquela, né? Rapaz, como é que vai ser isso? Vai dar certo, não vai? Então, eu tinha muita insegurança. E o meu primeiro mês, os primeiros meses, na verdade, né? Foi muito assim, engateando. Porque eu já devia chegar com todo o gás, mas eu tinha muita insegurança de fazer um negócio e dar errado, de quebrar uma coisa ou outra. Tamires, só voltando ao que você estava falando, né? Você falou sobre, a gente estava conversando sobre como é a estrutura e tal do lugar, como é que a gente recebe, eu falei um pouco sobre mim, e aí você falou sobre como que foi para você chegar no laboratório e a diferença que você viu de estrutura, né? Um com muita estrutura,
com a estrutura um pouco limitada, porque era mais no interior e tal, começando num campus mais novo e tal, e o campus da UFPS, sei lá quantos anos tem. Pronto, aí foi justamente isso, né? É algo positivo, porque eu saí de uma realidade de recursos bem limitada, que a gente tinha que se desdobrar para conseguir investir isso, de obtenção de reagentes, de instrumentação. E chegando aqui, né, eu não enfrentei, e de verdade eu não enfrento esse problema. Embora a gente saiba que as universidades, acho que as instituições federais, de maneira geral, né, não estão lá como a gente espera que estivesse, mas assim, comparando a realidade que eu tinha da graduação para pós, melhorou demais, né? Aqui a gente conta com realmente a aprovação de projetos que dão um up, né, que a gente pode comprar para o laboratório. E até eu estava comentando anteriormente que eu tive esse choque, né, por pensar, rapaz, o negócio aqui tá muito tecnológico. E a gente que não teve essa vivência, né, tem um pouquinho de dificuldade, e principalmente por conta da minha primeiro contato que eu tive com as disciplinas de materiais, que foram remotas. Então, para mim foi difícil no começo, por conta que eu tinha o conhecimento teórico, mas não tinha o conhecimento prático. E quando eu falo prático, não é nem o prático de manusear mesmo. É porque nas disciplinas era tudo, né, remoto, então era de fato o conteúdo teórico. A gente não via, né, como é que funcionava, não teve uma instrução direta de como manipular alguns equipamentos, então eu tive essa dificuldade no começo. Mas é algo que a gente vai superando, né, dia após dia, de acordo com que a gente vai cada vez estudando mais um pouquinho, realmente experimentando as coisas, a gente vai lidando melhor com esses desafios, que eu acho que é inerente de qualquer pesquisador, que muda de contexto, que muda de realidade e principalmente que muda um pouquinho de linha de pesquisa. Tamires, ouvindo você falar, eu me lembrei muito da minha realidade também, porque eu fiz a graduação e o mestrado na UFOP, que é uma universidade do interior. Mesmo sendo uma universidade, assim, muito boa, tem programas, inclusive na minha área, né, que é a biologia, eu fiz licenciatura em biologia, que o programa da UFOP, o NUPEB, é um programa excelente, CAP 6, até a última vez que eu me lembro, e talvez pode até ser CAP 7 agora e eu não tenho essa informação, mas era um programa muito bom. Então, assim, tinha laboratórios muito legais, tinha muito recurso. Mas, quando eu saí da UFOP e vim para a USP, eu reparei uma mudança, assim, gigantesca na questão de infraestrutura, na questão de oportunidades. Eu sou da educação, então, assim, de uma maneira geral, os laboratórios de educação não tem muita coisa, né? Você precisa de uma mesa, de muitos livros, computadores, impressoras, coisas. Mas, e o laboratório que eu uso aqui é um laboratório desse tipo. Mas, para além disso, né, as oportunidades de network são absurdas, as oportunidades de indicação de emprego, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, são gigantescas. Então, assim, muitas coisas que eu nem imaginava que passava pelo caminho da universidade e fazia essa interface entre a universidade e o mundo real, eu vi aqui na USP. Porque é muito diferente mesmo. E a própria infraestrutura da universidade, o que a universidade oferece? Por exemplo, nesse período agora, além de fazer todas as minhas questões como pesquisadora, né, e estar fazendo meu doutorado, a própria universidade oferece cursos de condicionamento físico, natação, vôlei, e tem espaço para tudo isso, tem professores para tudo isso, e isso tem relação com uma universidade que é de maior porte. Então, assim, isso faz muita diferença mesmo quando a gente sai de um lugar menor e vai para uma universidade maior. E além de eu ter saído de uma universidade do interior, eu ainda fui para acho que é a maior universidade do Brasil. Então, assim, para mim foi muito gritante essa diferença. Tem dia que eu chego lá na USP e eu fico chocada com todas as coisas que tem aqui e que na universidade minha de origem não tem. E que eu gostaria que tivesse lá. Eu não gostaria que, tipo, a gente passasse todo esse perrengue que a gente passa, sabe? Que tivesse dificuldade para conseguir as coisas. Ia ser muito melhor se todo mundo pudesse ter pelo menos o mínimo de recurso. Ia ser muito mais fácil. Então, assim, não é fácil mesmo a gente fazer essas mudanças.
Eu também mudei de área completamente, que eu saí do ensino de ciências na parte de formação de professores e fui trabalhar com museus de ciências. E lá na minha universidade a gente nem falava sobre isso, assim, não tinha nem relação, sabe? Então, eu tenho aproveitando... Eu queria fazer uma pergunta antes, um comentário sobre essa questão de mudança, né? Eu também vi muita diferença nas mudanças que eu fiz. Eu ainda não falei, né? Nesse período aí todo, eu ainda fiquei uma semana num campus do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que é na divisa de Minas com a Bahia. E lá também é um campus muito novo. E aquilo foi me mostrando as diferenças de oportunidades que você vai tendo nos lugares. Mas, para mim, essa questão de estrutura me chocou muito também. Tanto quando eu fui para a UFRGS, quanto, obviamente, aqui na USP também. Mas quando eu fui para Pernambuco também, a estrutura da universidade também me chocou positivamente, né? De como que era bem estruturado e como que as coisas eram organizadas naquele lugar ali, né? De oportunidades também, de intercâmbio com pessoas. Pô, você vai num lugar, você vai ver uma pessoa falando espanhol, uma pessoa falando inglês ali, uma pessoa falando, sei lá, que língua que ela fala lá de outro país. É muito, muito fácil, a pessoa ali passando RU, falando com você e tal. Na sala de aula mesmo, você vai ver pessoas dessas nacionalidades diferentes, de estados diferentes, do país inteiro. Pessoas que vêm do norte, vêm do sul, vêm do centro-oeste, vêm de qualquer lugar do Brasil, do mundo. E isso vai ampliando o seu network e vai, tipo assim, também, eu acho, Tamiris, te mostrando você como um pesquisador que está apto a conviver com qualquer tipo de ambiente de pesquisa. Você vai se moldando e vai naturalizando a vivência com outros ambientes, com outras pessoas e com outras áreas de estudo também, né? Aí por exemplo, o que eu queria chegar é que te molda um pouco para você estar mais aberto a mudanças, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu vim da engenharia metalúrgica, no meu mestrado eu não trabalhei com metal. E agora eu tô trabalhando com impressão 3D, que é uma coisa que eu nem vi na graduação. Então, essas coisas a gente vai amadurecendo, a gente tipo assim, não, cara, o seu lugar é ali, você tá fazendo pesquisa, então você tem que estar nesses lugares todos ali, não é a questão de ser uma universidade grande, tem que ser um incentivador para você estar ali também. Também, sabe, Júnior, eu acho que isso é algo fundamental para formar um professor pesquisador, porque Ingrid, há um tempinho atrás, citou isso aí do exclusivismo, né? E assim, eu percebo uma galera, eu posso estar equivocada, eu espero, uma galera que tem dificuldade de fazer esse network e de interagir com as pessoas. E assim, eu sou uma defensora, né, de a gente ter essa interdisciplinaridade. É muito rico, de verdade, para um pesquisador, para um professor, até mesmo na instância de alunos, né? Já pensar e ter esse know-how. Poxa, eu não só dá, como eu preciso interagir com outras pessoas. E eu percebo, né, e eu enfatizo de novo, espero estar equivocada, que tem uma galera que tem dificuldade de interagir. E quando a gente pensa nisso, né, assim, sei lá, o nome de professores, pesquisadores, líderes de grupo de pesquisa, acaba que transferindo, né, para a galera do grupo esse tipo de comportamento. E por que eu tô falando isso? Porque embora a gente entenda, né, as universidades, assim, né, os grandes centros universitários como algo muito positivo, tem esse choque de realidade, acho que vem de uma realidade diferente, mas também tem muito isso, né? Uma galera que talvez, por ter acesso às coisas com mais facilidade do que outras, eu acho que esquece um pouquinho isso que talvez nós três e outras pessoas que estão ouvindo a gente tenham. Né? Eu sou uma defensora, minha gente, daquilo ali, né? Poxa, a gente tem pouco, então a gente vai se esforçar com esse pouco e fazer valer esse pouco. E a galera que muitas vezes, né, tem acesso que a gente não teve, não é que eles menosprezam, mas talvez seja uma visão diferente, né? Isso aqui tá disponível, tem isso, aquilo outro, então vamos embora. E a gente que teve mais isso, né? Tudo assim, de pouquinho, teve o esforço, o sufoco. Eu acho que a gente talvez tenha a oportunidade de amadurecer mais diante disso, mas também de ter esse know-how, né? Poxa, ó, lá atrás eu vi que interagindo, eu posso de repente ir para terminar o doutorado e para um centro que eu não tenha nada do que eu tenho aqui, que também é outra bronca, né? A gente, vocês daqui estão na USP, eu que estou aqui na FPE, a gente tem uma realidade agora. Mas a gente pode passar em um concurso, né, um incentivo lá, de repente no sertão, velho, né? E não voltar a estaca zero, né? Não é isso, mas é assim, né? Voltar para aquilo ali que a gente tinha no começo. Não tem aqui impressão 3D, impressora tu vai ter só uma lá de papel e para tu ficar feliz. Né? E assim, como é que a gente vai lidar com essa situação, tendo esse choque?
quem teve já esse contato, entendeu a importância de fazer parcerias, de manter conversas, com certeza vai ter um melhor desempenho, né, na sua atividade enquanto pesquisador e docente, do que uma galera que não passou por isso. Então, valorizemos, minha gente, os arroz que a gente passa, porque eles nos moldam enquanto profissionais. Exatamente, Tamires. Nossa, totalmente, Tamires. Isso que você trouxe, né, dessas realidades, isso faz muita diferença, porque tem pessoas mesmo que entram numa universidade já grande, faz mestrado, doutorado nessa universidade, só convive com aquelas pessoas, e aí parte do pressuposto que aquela realidade é a realidade do mundo. E na hora do concurso, a gente vai... Quem tá nessa lida faz o concurso que aparece, faz o concurso que dá. E isso também é um outro problema que eu vejo muito, porque geralmente universidades do interior sempre tá faltando professor, porque as pessoas fazem um concurso lá, quando elas veem outro que é de uma cidade maior, com os recursos melhores, elas vão embora. E assim, não é... né, isso, e aí não é fazendo juízo de valor, se tá certo, tá errado, se é ético, se não é, mas é uma realidade brasileira. Mas eu me pergunto sobre essa questão, né, de saber lidar com o pouco, de saber fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Isso também faz parte do nosso preparo enquanto um professor pesquisador, porque, de uma maneira geral, todo mundo é contratado, é concursado nas universidades públicas brasileiras para serem professores primariamente e depois pesquisadores. E aí, às vezes, as pessoas vão com essa ideia de pesquisa primária e esquece que elas também são professoras. E aí, na hora que chega lá e não tem os recursos que elas viveram acostumadas, aí aquele lugar não serve, porque não é um lugar que oferece os materiais, os insumos, os equipamentos que ela sempre trabalhou. Então, assim, isso que você disse é muito importante mesmo, porque são mudanças que podem acontecer em qualquer momento. Inclusive, você pode sair de uma universidade grande e ir para uma universidade menor que, na sua área, é muito referenciada, mesmo ela sendo reconhecida como uma universidade menor, sabe? Então, assim, e várias coisas que acontecem na vida da gente também, né? Porque a gente está suscetível à mudança o tempo todo. Isso não é um exclusivismo, né? Qualquer hora pode ser... A gente pode mudar. Você comentou um negócio que eu fiquei pensando aqui, Ingrid, dessas instituições que eu passei, todas elas têm algum nível de clubismo. Algum nível de, como diria lá no Rio Grande do Sul, né, onde eu dava assim, um bairrismo. As pessoas estão sempre valorizando algo regional. A pessoa que fez a graduação, mestrado, doutorado naquela instituição tem um outro valor que alguém que veio de outro lugar. E instituições de algumas regiões, como tem a xenofobia no Brasil também tem com instituições, pessoas que vêm de outras instituições também tem, em todos os lugares. E então isso acaba enfraquecendo as relações, né? Quando a gente chega e as pessoas já concluem coisas sobre aquele ambiente, porque você, sobre a sua chegada, aliás, porque você veio de um lugar X e sem saber nem de onde você veio, aquilo vai dificultar a relação entre as pessoas. E vai dificultar a relação daquela pessoa que não quer você aqui, ou por algum motivo te coloca numa caixinha com uma classificação X, porque ela vai perder a oportunidade de conhecer sobre outros ambientes também. Como a Ingrid falou aqui, talvez ela vai perder a oportunidade de interagir com uma pessoa que vem de uma instituição de referência da área que ela está trabalhando, só porque a pessoa veio de uma instituição que é menor, e não necessariamente isso implica em ter uma pesquisa mais limitada. A pessoa pode ter uma pesquisa muito avançada, de destaque no mundo inteiro, e ser de uma instituição pequena. Na instituição que eu formei, os professores lá, na área de metalurgia, são professores que são diferenciados do ponto de vista de serem referência para a área deles no Brasil. Não é para todas as universidades, obviamente, tem gente que não conhece, mas de modo geral, eles são pessoas conhecidas nas instituições ligadas à área deles. Mas a universidade é pequena. Então esses preconceitos com outros grupos, né, com pessoas vindas de outros lugares também, é prejudicial não só para quem vem, mas também para quem tá ali e não quer receber bem aquela pessoa, ou quer isolar de alguma forma, né? Demais, Júnior. E assim, também na perspectiva, porque assim, a gente tá falando muito no teor acadêmico, aquele pesquisador, professor, né? Mas a gente às vezes esquece que a universidade ela é um local também de formação de recursos humanos.
Então, essas coisas que acontecem, né, a nível, sei lá, de professor, pesquisador, afetam demais, minha gente, os alunos. Demais, demais mesmo. E eu fico realmente pensando, né? Poxa, até que ponto esses clubes, né, que o Júnior colocou aí, até que ponto... Isso que a gente vivencia muito, né? E assim, eu vou falar agora, né, enquanto nordestina. Quando a gente solta o nosso oxente, é muito gostoso de falar, mas são olhares diferentes, a gente sabe, isso é uma realidade até hoje. Só que, sabe, Júnior, né, quando eu olho para pessoas, por exemplo, né, eu no PIBID, fiz parte do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, creio que ele conhece também. Eu achei fantástico quando eu saí do PIBID e cheguei aqui na UFPE e tava assim, do nada, né, na universidade, e encontrei alunos meus. E eu disse, velho, que arretado. E assim, né, e dizer, olha, poxa, foi muito bacana encontrar, que é a senhora, né, o menino maior do que eu me chamando de senhora. A senhora, e lembrar de uma aula outra de química e tudo. Eu acho assim que, poxa, é prazeroso demais saber que você pode contribuir na formação de um indivíduo, né? E quando a gente pensa assim, poxa, essa galera que tá saindo de um centro, indo pro outro, né, indo com, sei lá, uma carga gigantesca de conhecimento e pode contribuir tanto com o campus, né, tanto de um lado como de outro, né, isso que a gente tá colocando, né, tanto uma galera que sai de um centro universitário bem avançado e vai para o menor, e tanto aquele que sai de um menor, né, que sai com esse... Eu acho que é com DNA. Não sei se vocês conhecem essa expressão por aí. O DNA do assoviando e chupando cana. Gente, né? Que de realidades assim, né? Desafiadoras é isso. É assoviando e chupando cana. E por que eu digo isso também? Eu acho, algo que eu acho fascinante é o trabalho de divulgação científica. E pensando na figura, né? De um professor que vai para um campus menor, de repente para uma cidade do interior em que as pessoas ainda não têm esse despertar, né, do que é o contexto universitário, sem aquele tantão de tabu que eu sei que existe, né, o professor ele tem que ser professor, e como o Ingrid bem colocou, né, ali ele tá para ser exclusivamente professor, mas não tem como, que você tem que, né, ser professor, tem que pesquisar, e tem essa parte de divulgação científica. E minha gente, né, a minha orientadora da graduação, a professora Andrea Monteiro, eu olhava assim pra ela e dizia, meu Deus, essa mulher respira trabalho. E hoje eu vejo com outros olhos, né? Não é que ela só respirava trabalho. É porque ela entendeu que na realidade dela precisava contribuir. Então era, lógico, né? Cansativo, mais prazeroso para ela ser professora, ser pesquisadora e tá pensando também nisso, na formação de recursos humanos, tanto de quem está dentro da universidade, mas também de quem está no entorno dela e que pode ingressar ali. E eu acho isso massa, velho, muito, muito massa. Tamires, você comentou aí sobre a relação com a sua orientadora da graduação, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na minha avaliação, eu vejo assim, essas interações também têm um ponto positivo de estar sempre conversando com pessoas... por conta da convivência, com pessoas do Rio Grande do Sul, com pessoas de Pernambuco como você, com pessoas da UFOP. Da UFOP, inclusive, até menos, né? Olha essa que loucura. Eu converso mais com as pessoas da pós. Com relação a questões acadêmicas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que o fato de você estar mudando de instituição, passando de um programa de pós para outro, de uma universidade para outra, te amplia o horizonte de entre aspas, assim, ferramentas de trabalho, pessoas para você colaborar junto, para você tirar dúvida, para você, ou só, sei lá, aconteceu aqui com uma colega nossa do podcast, a Carol, que ela precisava fazer uma análise X que ela não tinha onde ela estava. E aí ela me deu a ideia aqui e a gente está olhando para fazer aqui. Esse tipo de coisa, desde isso até fazer trabalhos mesmo em parceria. Como que é para você essa possibilidade de você estar passando para outra instituição e ainda mantendo contato com outros colegas das instituições que você estava antes, para desenvolvimento da sua pesquisa ou para tirar dúvidas sobre alguma coisa X que você queira? Sim, olha, eu acho que algo muito importante, sabe, Júnior, Ingrid, galera que tá aí, sempre que a gente tem essa experiência, né, de passar para um lugar, de ir para outro, a gente tem que fazer algo muito precioso, que são amizades. A gente precisa fazer amizade porque, assim, e aqui, né, eu não tô fazendo apologia ao jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, não. Eu tô falando de amizade de verdade, né, assim, de construir esses laços que são para além da academia. E a relação que eu tenho com a minha ex-orientadora da graduação é fantástica, porque, assim, a gente de trabalhar junto, ter todo esse apoio, nós nos entendemos como amigas mesmo, né? Assim como com outros professores que eu tive, eu acho isso muito massa, porque traz tanta leveza para tratar, né, de profissional, quando tem esse nível de respeito, de amizade. E é muito positivo, né? Porque quando a gente pensa, poxa,
poderia ser muito mais difícil eu fazer uma análise, como você colocou aí, né? Para um local onde eu não tenho ali nenhum nível de conhecimento com as pessoas, para um lugar que eu tenha conhecimento. E isso eu não acho que é, sei lá, ter um arrumadinho, como a gente costuma dizer por aqui, não. É entender que, assim, poxa, aqui são pessoas, né? Ninguém faz pesquisa sozinho. E também ninguém faz pesquisa só com parcerias, né? Com interesses, com troca. Muitas vezes é assim, sei lá, poxa, eu tenho aqui equipamento, velho, que tá à disposição das pessoas. Eu não tenho por que, né, querer só pra mim. E eu acho muito legal, Júnior, pensar dessa forma, e essa é a relação que eu tenho observado, que eu tenho conseguido desenvolver com algumas pessoas, né? E você é um exemplo disso. A gente se conheceu, acho que pessoalmente, depois de mais de um ano, né? Que a gente tava aí junto na correria. E assim... Você entrou no mestrado foi em qual mês de 2020? Eu entrei no mestrado no começo de 2020, aí ali em outubro eu passei pro doutorado. Foi. Você entrou no mestrado quando eu entrei no doutorado. Aí a gente foi trocando ideia depois, durante as disciplinas, e aí a gente foi se conhecer pessoalmente depois do meu casamento. Foi, depois do casamento, justo. Né? E assim, eu acho que... Olha que resenha, eu nem tinha me ligado nisso, velho, que momento legal. E assim, é saber disso, né? De que, poxa, além de ter pessoas para trocar uma ideia sobre um assunto acadêmico e tal, são pessoas reais que eu posso trocar ideias para além do contexto universitário de pesquisa. Mandar memes, porque também é importante. E aí, né, eu sei que é uma pergunta que daqui a pouco vai rolar, então deixa eu começar a adiantar aqui. Quer dizer, é quase impossível, né, não falar sobre isso de mudança de um lugar para outro e não falar das saudades que a gente tem dos nossos, né, de casa, da família, e até mesmo nos grupos que a gente fazia parte. E eu acho massa, Júnior, porque assim, eu acho que no fundo gera um pouquinho essa angústia. Poxa, eu vou mudar, vou deixar aquela galera ali que eu gosto muito e tal. Mas a gente tem hoje essas ferramentas, né? Tão massa, sei lá, vocês estão em São Paulo, tá aqui em Recife. E a gente pode trocar uma ideia, velho, a qualquer hora. Isso é muito, muito positivo. E eu acho que foi uma das coisas, e na verdade é até hoje, né? O que mais me motiva a continuar como pesquisadora, quando eu olho para o cenário que a gente enxerga, né? Tantos desafios, é de pensar que, poxa, ó, eu tenho certeza que se eu pensar aqui, eita, o negócio tá dando certo não, quero dar uma paradinha. E se não for algo positivo pra mim, eu tenho amigos que vão chegar junto e dizer, ei, vamos embora. Para não que vai dar certo, a gente vai se apoiar, se ajudar. E eu acho também que é algo fundamental para fortalecer essas mudanças, essas adaptações que a gente enfrenta, né? Que é algo que eu acho que é inerente a qualquer pessoa que almeja aí crescer um pouquinho na área profissional. Você vai lidar com mudanças e adaptações a todo momento. E ter pessoas para estar com você é de fundamental importância, velho. Tamires, eu ouvindo isso que você falou, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes de fazer a pergunta, eu fiquei muito tocada, porque eu nem sei se foi nessa resposta de agora ou em outra, que você falou sobre a importância da universidade, não só formar a gente enquanto acadêmicos, mas formar as pessoas mesmo. E aí, essa realidade que você trouxe, né, dessa relação que você tem com a sua orientadora da graduação, que te orientou no TCC, eu fiquei pensando o quanto que isso forma a gente também enquanto futuros professores. Esse tipo de abordagem traz pra gente a possibilidade da gente ser esses professores para os nossos futuros alunos e não repetir comportamentos às vezes abusivos, sim, grosseiros, que a gente recebe de outras orientações, porque são orientações e orientações. Então, assim, é muito diferente. Eu, graças a Deus, sempre tive muita sorte com a minha orientação, exceto uma orientação na graduação. E essa orientação na graduação, para mim, foi tão traumática que eu já sabia que eu queria ser professora, e na época eu queria ser professora de biologia molecular, e aí eu fiz uma iniciação né, de microbiologia e biologia molecular, e a situação foi tão difícil com essa orientação, que quando essa pessoa, né, que me orientava falou assim, eu vou abrir uma vaga de mestrado só, se você quiser tentar. Aí eu falei assim, não quero tentar mestrado. E aí eu até tentei alguns mestrados na área de biologia molecular, mas assim, sabe quando você vai mal e porcamente? Foi o que aconteceu comigo. Não tinha vontade nenhuma vontade. E aí eu acho que eu tentei uns 2 mestrados nessa área, não passei. Aí eu fui tentar um na área da educação, que eu queria ser professora. No primeiro que eu fiz, eu passei. Então, assim,
a gente pode, né, no futuro, enquanto professores, orientadores, a gente pode ser a pessoa que incentiva o aluno, ou a gente pode ser uma pessoa que tira esse aluno do desejo. Quantas pessoas, quantas pesquisas a gente não vê o quanto que é adoecedora a universidade, quanto que é adoecedora a pós-graduação. E isso tem muito a ver com essa relação não amistosa que às vezes as pessoas têm com os orientadores, que às vezes as pessoas têm com o próprio grupo de pesquisa, grupos de pesquisas que não são coesos e acabam um competindo com o outro, querendo saber quem faz mais, quem faz melhor, comparação e comparação e tudo e tal. Então, assim, são questões que são muito importantes, né? Então, quando você fala dessa questão de falar sobre dessa formação que é humana também, além da formação da acadêmica, isso é muito importante a gente pensar, que também faz diferença com as mudanças. Porque quando a gente vai para uma outra universidade, não necessariamente a gente conhece as pessoas que a gente vai entrar com elas. Às vezes você pode dar sorte de encontrar um grupo muito bom, né? Acontece, mas você pode dar sorte de encontrar um grupo que não tão bom. Ou então você pode ir na esperança de ter um laboratório maravilhoso, cheio de equipamentos, cheio de coisa, e na hora que você chega lá, o laboratório não tem metade do que foi prometido para você. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer nessas mudanças que a gente acaba fazendo no escuro e vai construindo o nosso próprio caminho nesse patamar de mudança. E agora, assim, já depois que eu falei isso tudo, né, e fazer a minha pergunta é sobre se você pensa em voltar e trabalhar no campus onde que você fez graduação. Qual que é esse lugar que o campus de Serra Talhada tem no seu coração? Você teria vontade de trabalhar lá? Porque eu tenho vontade de trabalhar no UFOP. Ai, gente, aí vocês me quebram, viu? Porque assim, ó, vê só, eu tenho um carinho realmente gigantesco, não pela universidade, pelo laboratório e também pelas pessoas. É como eu falei, eu acho que a gente passa por alguns locais que marcam muito a gente, né? E para mim foi muito significativo os 5 anos de graduação que eu tive lá, morando em Serra Talhada. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco pelo sertão. Louca pelas pessoas de lá, pelos professores, né, pelos colegas que eu desenvolvi lá. E assim, hoje, se me perguntasse, Samir, você quer voltar para lá? Eu diria, já tô com a roupa de ir, é só me chamar, é só dizer bora que eu digo bora. Então, assim, eu tenho, sim, né, essa vontade. Se tivesse alguma proposta lá, prontamente diria sim. E eu acho que, assim, é muito também disso de ter essa consciência, né? Poxa, é um lugar que eu aprendi tanto, mas aqui eu tô aprendendo tanto também. Será que de tanto disso que eu tenho aprendido aqui, eu posso carregar um pouquinho pra lá? Eu teria mais esse sentimento, sabe? Assim, o que me motivaria a dizer sim ou então a voltar. É de, sei lá, de ter esse sentimento de poder contribuir, né? Num local, num campus, em um núcleo que ajudou tanto para formar a profissional que eu estou me formando. Então, voltaria sim. Mas o que acontece também? Eu acho que quando a gente, né, se dispõe a ir para outros caminhos, é algo muito positivo. Embora a gente sempre tenha essa tendência, né, a querer voltar para um cantinho que a gente gosta, eu acho que isso não é positivo quando gera um certo comodismo. Então, né, para um profissional, ele ter essa pegada assim, que realmente eu acho que tem que ir para um canto, tem que ir para outro. Eu não sei se eu diria que é positivo ficar mudando muito de área, né? A não ser que você queira ser um profissional aí bombril, mas é interessante, né? Pelo menos permanecer na área, mas ter várias experiências. Então, volta à pergunta e a resposta, né? Se me convidassem para lá, se fizer alguma proposta, eu com certeza iria nessa perspectiva de poder contribuir. E também de aprender mais, né? Mas eu acho que agora eu não me empreenderia a voltar para um lugar que eu já conheço. Eu acho que eu estou numa vibe que eu quero conhecer mais. Eu quero poder explorar mais e quando voltar contribuir ainda mais. Ótimo, ótimo. Você me lembrou do motivo. O motivo de eu não fazer mestrado na UFOP foi esse. Eu falei assim, aqui eu já sei como vai ser e se eu continuasse fazendo para fazer uma pós aqui, seria por comodidade. Simplesmente por isso, porque a área que eu queria trabalhar ali não tinha. Eu queria trabalhar com biomateriais. Na verdade, tinha, mas era na física, não era pós-graduação na área de ciências materiais, que era o que eu queria. Então, eu falei assim, não vou, porque eu já sei o que eu vou encontrar aqui. E não é o que eu quero. Aí eu fui procurar outros lugares. Acabei olhando no Rio e no Rio Grande do Sul. Mas essa questão é muito importante mesmo, da gente ter
se o seu objetivo é o comodismo de quem tá ouvindo agora, se o objetivo é o comodismo, faça isso. Ou se ele não tem nem opção, né? Tipo assim, a pessoa só tem como continuar, sei lá, trabalha, o que seja. Por algum motivo não pode sair da universidade, tem que continuar ali. Faça, mas se você tem um objetivo claro, siga ele, quer queira estar ou não estar, mas não vamos nos prender por coisas de automatismo, né? Não vamos nos ligar só na questão só porque é o que nós estamos olhando ali agora, sem pensar, sem procurar olhar outras opções e ter certeza que é nosso desejo ficar ou sair. Mas aí, chegando ao fim, né, da nossa conversa, Tamiris, eu queria te fazer uma última pergunta, e te perguntar assim, para uma pessoa que está agora, independente de ser, quem está nos ouvindo agora, que seja uma pessoa que está tentando uma graduação e vai ter que mudar da sua cidade ou ir para uma cidade muito longe de onde ele mora, ou uma pessoa que vai começar a pós e não sabe para onde vai, não quer ficar na universidade onde formou a graduação e quer ir para outro lugar, uma pessoa que, como aconteceu comigo também, tipo assim, está no mestrado, quer mudar do doutorado para outro lugar, fazer doutorado fora do país, onde for, em outro estado, outra cidade, o que seja. Qual é o seu conselho para essa pessoa? A pessoa está na iminência ou na ideia de fazer isso? Qual é o seu conselho que você daria para essa pessoa? Estaria assim no ombro, dizia, rapaz, pense direitinho. Tô brincando, gente. Então, é porque assim, eu sou do time da animação, né, Júnior? Você sabe. Mas eu acho que a gente sempre tem que ter na ótica, né, das nossas decisões, passos a curto, médio e a longo prazo. Então, tem uma galera que, mesmo, né, caminhando para pós, está um pouquinho perdida ainda. E eu acho que, assim, que vale a pena você avaliar direitinho o que é que você pensa para o seu futuro, velho. De verdade, principalmente quando a gente pensa sobre o contexto aí de universidade e educação, né? Ingrid colocou isso, né, essa frustração que ela teve com o orientador e tal. Isso é triste, velho. Mas, assim, são pessoas que muitas vezes, né, não entenderam bem o que elas querem seguir e tá ali, né, na vibe Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu acho que isso não é positivo, né, pra pessoa que tá vivendo isso, nem pra influência que ela tá tendo no espaço. Então eu diria isso, né, olha, avalia aí, né, a médio, a longo e a curto prazo. E também, eu acho que a gente tem tantas oportunidades hoje, sabe, minha gente? Eu fico revoltadíssima quando eu vejo uma galera super jovem que tem aí, né, muitas oportunidades e que fica se prendendo, né, por coisinhas pequenas. Eu sei que os meninos compartilham disso e talvez muitos que venham escutar isso também compartilhem disso. Eu venho de uma família muito humilde, velho. E assim, pra gente conseguir conquistar uma coisa na minha família, teve que uma coisa em outra, né? E a gente tem que ralar muito pra conseguir conquistar as coisas. E quando eu penso, sabe, poxa, minha mãe não teve oportunidades que eu tô tendo, minha avó não teve, né? Minhas tias não tiveram. E eu tenho oportunidades hoje e eu preciso abraçar essas oportunidades. Então, se você pensa em crescer, você quer ter experiências, quer vivenciar, né, coisas diferentes, sei lá, na sua cidade, no seu estado, ou em outro estado, né, em outro país, e você tem a oportunidade de fazer isso, vá-se embora. Né? Vá-se embora, porque tem muita gente que queria, e até hoje, né, é uma realidade, né? A gente não pode ser negligente, né, de falar que isso é coisa do passado, porque não é. Tem pessoas que não têm oportunidades que a gente tem. E se a gente, né, pode viver essas coisas, a gente tem que abraçar, meter a cara e vamos embora. Né? Aquele negócio, segura na mão de Deus e vai. Eu entendo que é assim, né? E a gente até falou muitos dos desafios que a gente enfrentou. E de verdade, se eu pudesse escolher passar por uma situação ou outra, eu escolheria não passar. Com certeza, né? A gente que sai de casa, às vezes quando tá doente e precisa de um medicamento, que é um denguinho de pai e de mãe não tem, é difícil. Às vezes quando, sei lá, seca um botijão de gás de madrugada, você quer chorar com fome, porque não tem ajuda de alguém para trocar seu botijão ou para comprar, enfim. Mas são coisas que vão moldando o nosso caráter e é algo muito positivo, né? Então, sou do time do vá-se embora, tem oportunidade, abrace, vá-se embora. E se realmente, né, sua perspectiva é de ficar no seu cantinho, junto com os seus, crescer dentro da sua realidade, se esforce para isso. Porque também tem essa ótica, né, minha gente, aquele negócio. Não é que uma pessoa que quer continuar no seu contexto, na sua realidade, ela de repente não pensa ou não tem sonhos feito outro. Mas são pessoas diferentes, né? Então tem pessoas que realmente escolhem ficar no seu cantinho, não por comodismo, mas por entender que ela quer crescer ali, quer contribuir aí. E massa!
Isso é muito positivo também. Mas, assim, quem tem oportunidade, velho, ou até mesmo quem não tem, né? Tem situações que a gente tem que criar as oportunidades. É ser cara de pau, é ser corajoso e ir-se embora. Eu não conheço ninguém, de verdade, que assim, né, que se arriscou, que confiou, que buscou apoio nas pessoas, querendo crescer e que ficou frustrado ou que desistiu no meio do caminho por não ter conseguido, né? Porque eu acho que é sempre isso. Quem se esforça consegue alguma coisinha, minha gente. Pode não ser no tempo que você, na sua cabeça, você queria que fosse. Mas quem se esforça, quem se dedica, quem cola em pessoas certas. Por exemplo, eu tô super colada em Júnior e Ingrid. E vou colar aqui na galera no Jucanieiro. Eu colo em pessoas certas que além de ter esse network, né, mas que apoiam você e estão com você fora disso. Faz toda a diferença na caminhada e é assim que a gente vai crescendo. Ótimo. Tamires, você falou uma coisa aí sensacional, que os meios formam as personalidades. As pessoas que estão num meio que o objetivo da pessoa é só ficar sentado o dia inteiro assistindo televisão, a probabilidade daquela pessoa fazer isso é muito grande. Então, sempre tente se cercar por pessoas que tenham algo a oferecer para você com relação ao seu crescimento. Hoje mesmo eu estava numa disciplina, vou dar um exemplo aqui, um desabafo. Eu estava numa disciplina que é da disciplina da área de educação, aí eu estava com 3 pessoas que, na minha avaliação ali, conhecem muito sobre o assunto com relação à organização de raciocínio e colocar no papel. É a minha dificuldade. Sou da área de exatas, mais especificamente da engenharia. É um problema meu. Não vou culpar só o curso, mas também tem a ver com o curso. Mas aí o que acontece? Tive essa dificuldade ali, mas pra mim foi assim, eu tenho que continuar aqui, cara. Eu preciso absorver alguma coisa aqui nessa capacidade dessa galera. E tô lá. Tô com dificuldade e tal, mas no final o trabalho saiu, apresentamos, a nota tá lá, a gente vai fazer a semana que vem, uma hora eu vou ter que apresentar e essa aí é a vida que segue. A gente vai passar sempre por dificuldades, mas contanto que a gente esteja num ambiente de crescimento, é a diferença. E somando ainda com aquilo que você falou de que as pessoas podem querer crescer no seu nicho também. Não precisa querer morar em outra cidade, outro país. Você pode querer crescer e evoluir no seu nicho. E o crescimento é muito relativo e muito particular. A gente acha que o crescimento talvez tenha a ver só com formação, com dinheiro. Não. Tem uma questão sua. Você determina o que é um crescimento para você, para além de questões que a gente vê aí no estereótipo nacional, mundial e tal, de questões ligadas ao material ou ao diploma na mão, enfim. Mas, finalizando, queria agradecer, Tamires, muito pela sua presença. Suas falas foram maravilhosas aqui, acrescentaram. Tenho certeza que os ouvintes estão aí, ó, anotou tudo aí, né, ouvinte? Você anotou, né? Porque informação aqui valiosa e de graça, hein? Não teve nenhum coach, nada aqui não. Foi só a gente passando informação grátis para você, da nossa experiência aí, o tanto que a gente já passou, as maguelas que a gente já passou na vida. E é isso. Para encerrar, então, eu espero, na esperança de termos lançado alguma luz sobre o tema que trouxemos hoje para vocês, agradeço a todos que nos ouviram até o final e não esqueçam de compartilhar esse episódio com as pessoas que podem se interessar pelo tema. Você que acabou de anotar aí, faz a gentileza de passar para o seu coleguinha aí que também está meio sem saber o que vai arrumar da vida, não sabe se faz uma graduação, não sabe se vai, não quer sair, chega aqui em casa, tem a mamãe dele lá que faz a comida, tem o papai que faz as coisas para ele lá, ele não quer sair disso. Tem o seu ônus e tem o seu bônus. Você tem que pesar isso aí. As informações que nós passamos para vocês aqui hoje vão te ajudar a decidir o que você quer na sua vida. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde e uma proveitosa semana. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada, Tamires. Um beijo. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião.
pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, do céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.